Eu vou começar justificando que escolhi o King Lear por ser uma das tragédias maiores, né? E uma tragédia que foi comentada pelo Freud, também pelo Lacan, mas que circula menos, né, na nossa cultura, se comparada com Hamlet, com o Mercador de Veneza, com mesmo A Tempestade, né? E considero que é uma tragédia, em certo sentido, muito mais atual, né, do que Hamlet ou do que Otelo, porque é uma tragédia que passa pela híbris, né, pelo exagero, pelo excesso que caracteriza o gênero trágico, né, desde os gregos. Só que no caso do King Lear é uma híbris do amor e do poder, né, que está, vamos dizer assim, compatível com o nosso tempo. Essa ideia de que o amor soberano, de que o amor, ainda que em excesso, é uma espécie de moeda fundamental das nossas relações e parâmetro para os nossos juízos, né? Então, King Lear é uma tragédia que se abre com essa famosa cena em que a gente tem as três filhas do velho rei da Bretanha, né? Goneril, Regan e Cordelia, diante do pai que decide fazer uma partilha do seu reino, né? Como que a decretar o final do seu trabalho como rei e fazer essa passagem, essa transmissão, né, do seu poder para as três filhas. E ele espera, então, uma declaração, né, que possa ajudar ele a fazer essa partilha. E a gente tem, então, três discursos, que a gente pode dizer assim, são três discursos do amor, ainda hoje, perceptíveis, presentes na nossa cultura literária, na nossa cultura cinematográfica, nas nossas narrativas de sofrimento, né? Então, primeiro fala Goneril, e diz que, ama ele acima de todas as coisas, que ama ele de forma sublime, que ama ele acima do dinheiro, do poder, da honra, da glória, e aquele amor, vamos dizer, intransitível, né? Aquele amor que estabelece uma unicidade do seu objeto, que estabelece, vamos dizer assim, predicados em relação aos quais eu justifico por que eu te amo, né? Eu amo desqualificando isso e aquilo que seriam, assim, hierarquicamente menores na minha escala de valor, né? Essa forma, vamos dizer assim, que depois veio a se consagrar no romantismo, no ultra-romantismo, como um modo, vamos dizer assim, mais amplo, né, de fazer o discurso amoroso, está baseado num conjunto de fragilidades, né, que a peça vai mostrar para a gente quais serão, né? Mas a segunda filha, então, do King Lear, a Regan, faz uma espécie de acréscimo, que é quase que um ramo dessa forma de amor, ou dessa retórica amorosa. Ela diz assim: eu amo tanto quanto a minha irmã mais velha, né, a Goneril, mas você pode contar ainda comigo num adicional amoroso pelo fato de que eu excluo todas as outras pessoas, né? De que eu só amo você, eu só amo a você, né? Ou seja, é esse complemento que elicia a lógica dos ciúmes, né, que vai dar no Otelo, né? Esse complemento que faz com que um amor encapsulado a dois necessariamente produza o ódio a um terceiro, né? Um fenômeno que a gente vê na vida dos casais e que a gente vê na vida dos grupos, né? Para que a gente continue a se amar, precisamos odiar um terceiro que está de fora e que foi excluído, né? Então, essas duas formas, essas duas narrativas amorosas, elas são as dominantes, né? E se a gente desse um passo atrás, a gente encontraria uma série de autores aí da filosofia latina, da filosofia medieval, inclusive, que veriam nessa forma de amar o que elas chamavam, vamos dizer assim, de o grande perigo do poder, né? O grande inimigo dos poderosos, essa doença que dá nos tiranos, que é a emulação, né? O amor que vai se excedendo, porque os poderosos, eles se iludem com esse amor na medida que eles se iludem com o poder que eles mesmos têm.
né? Isso produz, vamos dizer assim, uma pessoa que vai se posicionando além de si mesma. Uma patologia que na psicanálise a gente costuma ler como uma patologia narcísica. Né? De certa forma, a partir dos anos 60, né? Principalmente, como mostrou Christopher Lasch, a nossa civilização é uma civilização do excesso de amor. Né? Uma civilização em que, se você não está nesse a mais, se você não está nesse híbris, você automaticamente tem um problema, né? Tem uma incerteza, tem uma insegurança na tua forma de amar. Né? Quer dizer, esse é um problema que já estava, então, anunciado naqueles que precederam essa tragédia, e a tematização da tragédia, na sua cena inicial, passa, então, pelo discurso da terceira filha do King Lear, a Cordélia, que tem uma resposta, vamos dizer assim, muito mais analítica para a demanda do rei, porque, no fundo, é isso que ele está demandando, ele está pedindo para ser enganado. Né? Ele está pedindo para me diga aquilo que eu quero ouvir. Né? E a Cordélia diz, o meu amor é silencioso, o meu amor não cabe na linguagem, o meu amor é mais autêntico. Ela faz até uma ironização das duas irmãs que são casadas, né? Uma com o Duque de Albany, a outra com o Duque de Kent, né? De Gloucester. E ela faz uma brincadeira dizendo assim, mas olha que estranho, essas duas que declaram um amor maior e exclusivo são casadas. Né? Então elas automaticamente estão desfazendo os seus maridos. Né? Estão pondo assim o amor ao pai acima do amor ao marido. Né? E ela, que não é casada, diz, eu ainda assim sou capaz de te dizer que te amo em silêncio, sem exageros de linguagem, e a hora que eu tiver um marido, talvez você, meu pai, será o segundo. Né? Então, ela dá a resposta certa, né? Fill in the blanks. Né? Qual é a resposta certa para uma filha? Que você ama mais o seu pai ou o seu marido? O seu pai, que é um amor, vamos dizer assim, de certa forma compulsório, né? Você não escolheu seu pai, ele veio no pacote, ele se impôs a você. Ou o amor ao seu marido, que é um amor baseado numa autonomia, baseado numa possibilidade de escolha. Né? Então a tragédia, ela coloca essas duas forças em oposição. Né? Um tipo de amor que está baseado na dependência, que está baseado na emulação, que está baseado, vamos dizer assim, no falso reconhecimento, e um outro tipo de amor que tem que ver com a perda, que tem que ver com a decepção, que tem que ver com essa verdade que dói. Né? A verdade é, o rei Lear vai morrer e ele não vai ser mais amado do que o futuro marido de Cordélia. Né? Bom, o que a gente tem como continuidade da peça é uma paixão que também os estoicos criticavam e que diziam assim, é o par da emulação. Né? Aquele que começa sendo assim, acreditando nas ilusões e pedindo ilusões, ele vai terminar onde? Ele vai terminar na ira ou na cólera. Né? A ira ou a cólera é esse sentimento que habita aqueles que acham que tem mais poder do que de fato tem. Né? E é de fato pela ira que o rei faz a má escolha. Né? Ele então divide o seu reino pelas duas filhas aduladoras, né? Metade para Goneril, metade para Regan, e destitui Cordélia. Né? E exclui Cordélia num ato de raiva, de cólera, né? E que é típico do andar, vamos dizer assim, neurótico. A gente podia dizer assim, num certo sentido, Hamlet ele caminha dessa forma, mas Rei Lear caminha melhor, ele é mais contemporâneo, né, para nós. É essa forma de fazer a má decisão, colocando em primeiro lugar uma forma desqualificada, uma forma menor de amor. Né? No fundo, o que a Cordélia representa, né, para ele, representa um certo realismo do desejo. Né? Ela afirma a sua escolha, ela fala a partir de onde? Daquela que é uma mulher, é uma filha, mas que sobretudo deseja e vai casar com outro homem.
né? E que é capaz de confrontar o rei, é capaz de advertir o rei que ele está indo num caminho que vai terminar mal, né? Bom, esse tema, né, da escolha, da escolha entre três, ele foi abordado pelo Freud num texto chamado O Tema dos Três Cofrinhos. O Freud nota que há uma certa regularidade desde narrativas gregas, narrativas do folclore, e Shakespeare, ele cita King Lear, cita O Mercador de Veneza, numa situação então que ele toma como repetitiva e que diz respeito à escolha entre três mulheres, né? E essa escolha, por exemplo, ela está organizada da seguinte maneira, né? Em Mercador de Veneza. Você tem 3 cofres e, se você escolher o cofre certo, você casa com a princesa, a Pórcia, né? E o pretendente primeiro, que é esse que faz a má escolha, né? Ele raciocina que uma pessoa preciosa só pode estar num cofrinho precioso. Então vamos escolher o cofrinho de ouro, está vazio, né? O outro, que vem em segundo lugar, diz, não, mas espera aí, se não é de ouro, só pode ser de prata, porque ele continua naquela mesma lógica, só que acrescentando, né, um elemento de exclusão, né? Não foi o ouro, foi a prata. E ele escolhe essa segunda e está vazio também. E cabe ao terceiro, né, o Bassanio, escolher o cofre que é de chumbo, né, o cofre que é o cofre pobre, que é o cofre menos rebuscado, que é o cofre menos reluzente. E diz então essa espécie de mítica, né, da escolha, que essa terceira é a melhor. E, de fato, dentro do cofre de chumbo está lá a fotografia da princesa e ele faz a boa escolha, né? Quer dizer, é essa moral, no fundo, que Shakespeare tenta passar para a gente, a psicanálise, por outro lado, também, né? Freud, pelo menos, Lacan de uma outra maneira, mas uma moral trágica, né? Baseada no quê? De que uma boa escolha, ela é um bom processo de escolha. Uma boa escolha, ela contém dentro de si a sua própria negação e a sua própria limitação, né? Então, traduzindo isso, né? O que significa para um pretendente escolher a de chumbo? Que quando você vai para um casamento, o que você está escolhendo não são os momentos gloriosos, não são os momentos de riqueza, não são os momentos em que qualquer tolo escolheria isso. São os momentos de dificuldade, são os momentos de chumbo, são os momentos de obstáculo, né? De pobreza, né? De fato, então, você escolhendo a terceira, escolhendo a mais pobre, como a gente vê em Cinderela, por exemplo, você está fazendo uma boa escolha, porque ela é a escolha que incorpora dentro de si o real que as outras estão excluindo, né? O real que as luzes, vamos dizer assim, não deixam a gente perceber, né? Então, isso aparece em King Lear, né? Então a Cordelia ela é excluída, porque no fundo o rei ele está fazendo uma escolha que não é uma escolha de rei, é uma escolha de pai, né? Uma escolha heterônoma, é uma escolha pelo amor e não pelo desejo, né? Ele é incapaz de escutar, vindo da sua própria filha, a sua limitação. Qual que é a sua limitação? Que ele vai morrer, né? E que por mais que ele queira planejar os seus sucessores, as suas sucessoras, que ele queira, vamos dizer assim, fazer esse momento de final feliz, e ele pede emulação em troca, né? Ele entrega metade do reino para uma, metade para outra, mas faz questão de que toda vez que ele vai visitar uma, existam ali 100 cavaleiros, né, postados para glorificar que ele é o rei, né? Ou seja, ele pede uma continuação desse engano do arrogante, né? Esse engano da má escolha. Porque, no fundo, ter 100 cavaleiros glorificando alguém que não tem poder, né, que transferiu o seu poder para as filhas, é uma autocontradição, né? Ele estava, vamos dizer assim, bolando um mecanismo de ser reconhecido pelos maus motivos, né?
ser reconhecido por uma glória que ele não possui mais, uma vez que ele transferiu para as filhas, né? Bom, então isso nos leva para a segunda cena fundamental de King Lear, né? A primeira é essa da abertura, a cena da escolha, da má escolha, né? Da boa posição de Cordélia. A segunda é a cena, ato 3, capítulo 2, em que tudo errado, né? O reino está assim em chamas, as filhas o expulsam, ele vai sozinho para a floresta, e ele percebe que essa troca foi uma tolice, mas uma tolice que ele mesmo fez, que ele mesmo produziu, né? E aí ele se vê sozinho na floresta com a ajuda de um louco, de um errante, de alguém que é essa figura que a gente vê no Dom Quixote também, né? do Sancho Panza, que é o sábio marginal, né? É aquela posição de onde a verdade pode ser reintegrada justamente por alguém que representa a exterioridade de um sistema, a negação daquele sistema, que é o bobo da corte, o errante, o marginal, o habitante da floresta, né? O renegado, né? E nessa cena, então, a gente tem o confronto de King Lear com o seu falso poder, né? Acontece uma tempestade, ele começa a esbravejar e lutar como se ele fosse capaz de mandar nisso que é muito mais poderoso que ele, né? Que é a natureza, né? Que é a morte, né? E aí ele, vamos dizer assim, passa pelo que os antigos chamavam de uma conversão, né? Ou que um psicanalista poderia dizer assim, ele se escuta, ou ele se interpreta, ou ele se dá conta desse significante no qual ele estava alienado, né? E esse significante é a morte, né? Como dizia o Freud, então voltando para o tema dos 3 cofres, né? A terceira escolha é a boa, porque no fundo representaria essa terceira entrada da mulher na vida de um homem, né? A primeira seria a mãe, né? Justamente o amor infinito, um amor sem fim, expresso por Goneril, né? A segunda seria aquela mulher que ele pode escolher, né? Aquela mulher que é a sua esposa, que é a sua companheira, que o acompanha, que é um pouco a lógica que a gente vê representada em Regan, né? Quer dizer, escolho você porque não escolhi o outro, né? E a terceira mulher, diz o Freud, representaria a morte, né? Representaria aquele elemento, vamos dizer assim, de finitude, ou aquele elemento que mostra para o homem a sua própria castração, a sua própria limitação, a sua própria diferença sexual. Vamos modernizar ou vamos atualizar essa tese assim, freudiana, né? Então, o que acontece na cena da tempestade é esse rei que está louco. E ele está louco, como diz o Lacan, não porque ele foi enganado, não porque ele está sofrendo, não porque ele se acredita muito poderoso, mas porque ele se acredita rei. Ele é louco porque ele acreditou demais no seu personagem. Ele acreditou que o seu personagem poderia, assim, transcender os seus atos, né? Que ele continuaria sendo rei, independente do que ele faz, independente de quem o reconhece, independente de como ele é reconhecido, né? Essa é a mágica, né, ilusória do amor, né? A gente achar que tem uma relação insubstituível com o outro, né? Foi isso que ele pôs à prova, né? E foi por isso que ele pagou. É isso que ele, no meio dessa conversa, né? Isso é muito importante, e, assim, quero crer no sentido de que Shakespeare, ele, como diz o Harold Bloom, né, ele antecipa o Freud, né, ele cria esse tipo de subjetividade discursiva que é condição para que a gente tenha psicanálise, que é os personagens que se transformam escutando, falando consigo mesmos, né? São personagens que progridem, né? que mudam na medida que se reinterpretam e, portanto, se reinventam, né? Ao contrário dos personagens clássicos, Ulisses, que dá a volta ao mundo, mas ele continua exatamente igual assim, né? Sem que aquele conjunto de experiências tenha mudado nada de muito substancial nele, né? Ele não é o unidimensional. O King Lear é esse debate, né? Esse autodebate,
com o poder, com o amor, com o confronto entre o amor e o desejo e com a loucura. Isso tudo bem, isso é sagital nas tragédias do Shakespeare, mas que eu acho que encontra maturidade, né, menos em Hamlet, né, que finge uma loucura, né, e mais em King Lear, que no fundo passa por essa experiência de reconhecer-se louco, né, de saber-se louco, mais além das suas estratégias, intenções e auto-enganos, né. Então, esse momento de separação, né, é um momento em que King Lear descobre que fez uma bobagem, mas ele não só se culpa, ele diz, errei, porque eu devia ter agido de uma outra forma. Ele entende que aquele erro dele era necessário. Né? Aquele erro ele era consequente com uma forma de vida em que ele estava, que era, vamos dizer assim, lógico que ele erraria, porque ele pensava daquela forma, porque ele estava assim possuído por essa híbris, por esse excesso do poder e da ilusão de que o poder traz o amor e o amor traz o poder. Não é verdade. Ele se dá conta nesse embate com essa força mais poderosa, que é o quê? É a tempestade e aquilo que coloca ele diante de um poder muito maior, que é a sua própria mortalidade. Ou seja, ele vai a partir desse momento redescobrir como as palavras de Cordélia eram as palavras fundamentais, né? Era aquela verdade que já estava lá desde o começo, mas que só pode ser propriamente assumida ao seu fim. Né? Então, a gente tem esse percurso, né, da verdade que passa por o que o Lacan chama de uma escolha forçada. Né? Quer dizer, a bolsa ou a vida, o que você prefere? Se eu escolher a bolsa, eu perco a vida também. Mas se eu escolho a vida, é uma vida sem bolsa. Uma vida sem bolsa não é bom. Eu quero a vida com bolsa. Né? Goneril e Regan vão, vamos dizer assim, direto para... Não, eu consigo ter a bolsa e a vida. Né? Enquanto que Cordélia está dizendo, não. Se você quer um amor verdadeiro, ele tem que ter, vamos dizer assim, uma mordida no real. Né? Ele tem que ter uma incorporação daquilo que te contraria, uma incorporação daquilo que te nega, no caso que você vai morrer e que o seu amor é não infinito. Né? E acho que uma boa representação desse trajeto, né? Desse trajeto transformativo que a gente tem, é a cena final em que King Lear aparece carregando sua filha, Cordélia, né, numa inversão de posições. Né? O que seria esperado é uma filha carrega seu pai, uma filha faz o funeral do seu pai, mas é o contrário que se dá. Como quer dizer, olha, a sabedoria que devia me caber estava em Cordélia. Né? E esse é o gesto final de reconhecimento que torna essa tragédia uma tragédia assim, universal, uma tragédia contemporânea, né? Porque ela fala do quê? De como somos condenados pela nossa crença no excesso de amor, como somos condenados pela nossa crença narcísica em um falso reconhecimento, um reconhecimento Facebook, né? Um reconhecimento que não vale, porque não tem essa mordida no real, não tem essa autocontradição. E é uma tragédia para a nossa época porque fala dessa ira tola, né? Dessa ira que é, no fundo, incapacidade de autotransformar-se, né? De lidar com aquilo que nos contraria.